Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar 4 coisas que você nunca deve contar para ninguém. A última delas, a quarta coisa, na minha opinião, é uma das coisas que é mais difícil das pessoas compreenderem. Por isso que você nunca deve contar. A quarta coisa. E no final do vídeo, como na maioria dos vídeos eu faço, eu vou te dar um presente. Aliás, eu vou te dar 3 presentes no final do vídeo de hoje, tá bom? Bem, essas 4 coisas, delas eu já tive muitos problemas com 2 delas, que eu vou contar primeiro aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu já revelei para os outros, eu já contei para os outros na minha caminhada e me gerou muitos problemas. Tem muita coisa que eu trago aqui para vocês que, na sua maioria, eu já vivi. Não é mais fácil você aprender com o erro dos outros? E eu decidi dividir os meus erros com as pessoas para que você não erre. Eu decidi passar para as pessoas coisas que eu sofri, para você não sofrer. Então, a primeira coisa que você não deve revelar para ninguém, não deve contar para ninguém, é seus sonhos ou seus objetivos. Acompanhe comigo aqui o livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha só. Não sei se você conhece a história de José, que veio se tornar o governador do Egito. Um hebreu que se tornou um governador dos egípcios. É como se fosse, nos dias de hoje, um brasileiro se tornar o presidente dos Estados Unidos da América. Surreal, né? Algo improvável. Foi o que aconteceu com José. É uma das histórias mais fortes da Bíblia para mim. E José, quando revelou para os seus irmãos de sangue o sonho que ele teve, que falava sobre ele ser o governador do Egito, mas nem ele sabia, essa é a verdade, que seria isso que iria acontecer no seu futuro. O sonho dele era incompreensível até para ele. Imagina para os seus irmãos. Aliás, por que a Bíblia diz aqui que os seus irmãos o odiaram mais ainda? Porque ele já era odiado pelos irmãos, por quê? Porque ele fazia o melhor, fazia com excelência as coisas que o pai pedia. Já os irmãos faziam de qualquer maneira. E outra coisa que acontece muitas vezes também é você ser odiado porque você faz o melhor do que faz no ambiente de trabalho, ou até mesmo para os seus pais, gerando inveja do irmão, da irmã. E isso acontece muito, porque os seres humanos, eles são iguais, só mudou as épocas, os tempos. Então a maioria das coisas que aconteceram nesses tempos aqui, que aconteceram essas coisas aqui, que a gente tem conhecimento até hoje através da Bíblia, acontecem hoje também, só que com pessoas diferentes. As histórias se repetem, com pessoas diferentes. Então, quem conhece a história de José sabe que depois que ele revelou o sonho dele para os irmãos, ele chegou a ser jogado num buraco pelos irmãos. Ele chegou a ser vendido como escravo pelos irmãos. Eu não vou me ater mais aqui à história de José, porque você deve conhecer na Bíblia, se não conhece ainda, vai te ajudar muito na sua vida pessoal. E quem já conhece não precisa que eu fale mais sobre ela aqui. Então a primeira coisa que você nunca deve revelar ou contar para ninguém são seus sonhos, seus objetivos. Eu vou te dar 2 exemplos meus aqui. No início da minha caminhada, quando eu era um obreiro da denominação que eu fiz parte por mais de 20 anos, que lá eu fui pastor por mais de 15, né? Quase 16 anos, eu falava para meus companheiros obreiros ali que eu queria ser pastor. Eu nunca me esqueço o que eu ouvi muitas vezes na época, né? Que eu era desajeitado, que eu não tinha jeito de pastor. E dali em diante foi muito difícil, né, para mim, porque eu revelei um sonho que estava dentro de mim. Mais à frente, já como pastor, eu revelei para alguns companheiros de trabalho pastores, entre pastores, hein, que eu queria ser um regional. Naquela época, essa denominação que eu fiz parte, tem pastores regionais, que são aqueles que tomam conta de uma determinada região, de algumas igrejas, que tinha uma autoridade dentro da denominação para cuidar de outros pastores. E eu revelei para alguns companheiros que eu queria ser. Na minha pureza, eu revelei isso, porque eu queria ter mais condições de ajudar mais pessoas ajudando pastores.
Eu sonhava dentro de mim ter essa autoridade, não pela autoridade em si, mas para poder fazer mais. E também isso tornou meu ministério muito difícil. Por quê? Porque mais uma vez eu revelei um sonho que estava dentro de mim. Então não faça isso. Não revele seus sonhos para ninguém. Porque muitas vezes você vai poder ser taxado aí de quem você acha que você é, quem você pensa que você é. Vão chegar ao ponto de falar que você acha que você é melhor do que os outros. Enfim, muitas vezes as pessoas, elas só devem saber dos seus sonhos quando eles forem realizados. Então, guarda isso aí para você. A segunda coisa que você não deve revelar para ninguém, eu também, infelizmente, já cometi esse erro. Sua situação financeira. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 2, no versículo 11. Diz assim: a discrição te guardará e a inteligência te conservará. Discrição. O que é ser uma pessoa discreta? É uma pessoa que ela não abre determinadas coisas para ninguém. E isso diz muito respeito à vida financeira e econômica. Aí tem outra passagem também que fala também em Provérbios 13, no versículo 3, assim. Isso aqui vale para todos os 4 itens aqui que eu vou falar no vídeo de hoje, que você não deve revelar para ninguém, né? O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, eu quero me ater aqui agora à situação financeira. Eu já passei por isso. No meu recomeço de vida, de 4 anos para cá, eu já abri ali para algumas pessoas a minha situação financeira, que eu me encontrava muito difícil. E o que acontece quando você faz isso? Aquela pessoa começa a te ver com maus olhos. Ela pode pensar o seguinte, quando você está chegando no ambiente, né? Já vem ele, já vem ela. Pode ser que essa pessoa te via de uma determinada maneira, vai começar a te ver de outra determinada maneira. Achando que, porque você revelou a sua situação financeira, que você quer tirar proveito dela ou dele ali que você revelou. E é assim, se você revela a sua situação financeira, porque ela está difícil, as pessoas podem se afastar de você achando que você vai pedir dinheiro emprestado, que você vai pedir favores financeiros, ou se aproveitar dela ou dele que está numa situação financeira melhor, ou, se você, ao contrário, está numa situação financeira muito boa, se você abrir para determinadas pessoas, elas vão querer tirar proveito de você. Elas vão querer se aproximar de você por causa disso, para poder usufruir do que você conquistou na sua vida financeira e econômica. Então tem os dois lados. Então não é bom você falar da sua vida financeira quando está mal e nem quando você está bem. Então é uma área da sua vida que você deve preservar muito. É como você falar quanto você ganha para as pessoas. Se uma pessoa te perguntar quanto você ganha, você tem que pensar qual que é o interesse dessa pessoa em saber quanto que eu ganho. Por que essa pessoa quer saber quanto que eu ganho? É só um exemplo aqui, mas acontece. Então, se tem uma coisa que você tem que ser muito discreta, é com relação à sua vida financeira. Repito, quer esteja mal nessa área da sua vida ou bem, que pode te acarretar muitos problemas. Terceira coisa, isso aqui eu acredito que na minha caminhada eu nunca cometi esse erro, mas a terceira coisa que você nunca deve dividir com ninguém. Antes de falar, eu quero voltar lá no início de tudo, em Gênesis, no início da humanidade. Sabe por que eu escolhi essa passagem? Porque de lá para cá não mudou nada. Aliás, só piorou, né? Então é muito importante você entender como foi no início, como que Deus determinou no início. Gênesis 2, 24, diz assim, depois que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, ou sua esposa, e serão ambos uma só carne. Eu vou falar uma coisa aqui polêmica, que muita gente não gosta de ouvir, mas eu tenho que ensinar o que eu creio que é certo, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o que a gente tem visto na nossa caminhada aí, acompanhando pessoas, ajudando pessoas. Você casou? Ei, homem, mulher, você casou? A sua família agora são parentes. A sua família agora é sua esposa, seu marido e seus filhos. Eu vou repetir para você, homem ou mulher que me vê nesse vídeo. Depois que casa, segundo a Bíblia, sua família agora é marido, mulher e filhos. O resto são parentes, é diferente. Esse negócio de você todo final de semana tá na casa do papai e da mamãe, quer seja você homem ou mulher, tá errado. Tá errado. Por que na maioria das vezes morar no mesmo lote, no mesmo terreno que os pais dá errado? Por que morar muito próximo dá errado?
Porque você tem que ter uma distância. Você tem que entender que a sua vida conjugal agora dois diz respeito somente a você e ele, você e ela. Para mais ninguém. Meu sogro e minha sogra nunca deu o direito de saber nada sobre meu casamento depois que eu casei. E nem meu pai e minha mãe, porque não é problema deles. Eu os respeito, eu os amo, mas sua vida conjugal você não divide com ninguém. O que acontece muito entre mulheres? Porque o relacionamento entre mulheres é diferente do relacionamento entre homens, tá? Quer sejam homens ou mulheres que frequentam as denominações, né, que se chamam de igrejas, sabe? Ou pessoas que não têm esse, sabe, dia a dia, esse estilo de vida. Mas independe, geralmente é assim. Por exemplo, quando as mulheres abrem como que estão bem com seu marido, elogiam o seu marido para uma amiga, e depois disso a sua amiga começa a dar de cima do marido dela. Cuidado, você que fica abrindo muito a sua casa para as pessoas, para amigas. Agora eu tô falando para as mulheres. Aí você elogia muito o seu marido para essa amiga. Quantas vezes já aconteceram isso? Da amiga começar a dar de cima do marido, depois que a mulher elogiou o marido para a amiga. E aí acontece traição. E aí rompe a amizade, e aí destrói o casamento. Mas tudo começou a mulher falando que não devia. Eu não vou nem aqui falar sobre homens, né, porque o relacionamento entre homens é um pouco diferente. Mas você também fica falando bem da sua esposa para seu amigo, é perigoso. Hein? Homem é caçador. Desde lá do passado e até nos dias de hoje. É predador. Ah, mas se eu sou um homem de Deus, eu convivo com homens de Deus. Pois é, mas homem é homem. Tem suas tentações também. Então, sua intimidade de casal não tem que ser aberta para ninguém. Tem absurdos, como, por exemplo, mulheres que levam outras mulheres para o seu quarto, sentam na cama, conversam com a amiga na cama dela. Quarto é um lugar inviolável. Tem que ter limite até para os filhos. Imagina para amigas, para amigos. Tem gente que chega nesse absurdo. Então pense sobre isso. Sua vida com o seu marido, com a sua esposa, tem que ser íntima, tem que ser guardada, tem que ser protegida. Pensa nisso. Há um caso na Bíblia que até hoje causa destruição na humanidade. Você sabe da história de Abraão, sua esposa Sara e da empregada Agar? De forma bem simples. Ele estava numa certa idade, a esposa Sara também, Deus havia prometido um filho para os dois, mas não tinha vindo ainda e eles ficaram com dúvidas, que eles eram seres humanos, mesmo que Abraão se tornou pai da fé. Mas da parte de Sara, sua esposa. E o que a Sara sugeriu? Né? Olha, tenha lá intimidade com a nossa empregada Agar, podia-se fazer isso no passado, para que a gente tenha uma posteridade, né? Para que você tenha filhos para poder cuidar da família. Né? Porque eram os filhos que eram continuação da família ali, do legado da família, né? Então ele fez isso. Aí teve filho lá com a empregada Agar. Depois disso, Agar começou a maltratar a sua patroa Sara. Começaram a ter problemas entre elas, ao ponto que Abraão teve que mandar embora a Agar com o filho. Disso aí, sabe o que surgiu? Essa briga constante que tem até hoje entre árabes e judeus. Que se vive em conflito até hoje. Muçulmanos e judeus, muitas vezes. Tudo começou lá. Porque a Sara não conseguiu guardar o seu problema com Abraão para eles. Ela permitiu que isso fosse transmitido para uma empregada. Você está compreendendo a seriedade da coisa? Vamos agora à quarta e última coisa que você nunca deve revelar para ninguém. Para mim, isso aqui é uma das coisas mais delicadas, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso aqui. Eu falo por mim. Também porque eu tenho coisas dentro de mim até hoje que, se eu falar para as pessoas, vão falar que eu sou maluco. Por causa da minha idade, da minha situação atual no momento que eu gravo esse vídeo. Tem sonhos dentro de mim ainda, já falei sobre os sonhos aqui, objetivos no início do vídeo, mas isso aqui também diz respeito a isso. Tem coisas que, se eu falar para as pessoas, elas vão falar assim, ele é maluco. Você vai entender melhor. Gênesis também, capítulo 22. Hoje eu estou me utilizando muito aqui de Gênesis, né? No versículo 1. Olha o que está escrito. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abrão, que depois veio se tornar Abraão, né? E disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. 2, e disse, toma agora o seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, né, lá no monte, oferece ali em holocausto, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Depois aqui não vou me ater muito aqui ao que aconteceu depois, para não ficar muito longo o vídeo, mas muitos devem saber da história. Foi quando Abraão, Deus tinha dado a ele já o seu filho,
e a Sara. Agora, anteriormente eu falei um pouco dessa história. Aí Deus, sim, concedeu para eles esse milagre que havia prometido, mesmo eles numa idade já avançada, e deu para eles um filho que nasceu deles, dos dois. E passado um tempo, o filho ainda jovem, Abraão curtindo ali o filho, a sua juventude, Deus vai e fala com ele, fala com Abraão, você vai pegar esse filho que eu te dei, você vai sacrificar para mim. Naquela época era natural povos sacrificarem os seus filhos, crianças, para os seus deuses. Eu penso, sem querer entrar em muito detalhe aqui, que na verdade Deus nunca quis isso aqui, tá? Que povo não fizesse isso, muito menos Abraão. Deus só queria que Abraão mostrasse para ele o seguinte, que estava disposto a fazer o mesmo que aqueles povos faziam, que chegavam aquele absurdo, por causa da sua devoção àqueles deuses falsos, de sacrificar até os próprios filhos. Se Abraão não tivesse essa coragem, é como se ele tivesse disposto a fazer menos para o Deus verdadeiro do que aqueles que faziam para os deuses falsos. Só isso. Tanto é que quando Abraão foi sacrificar de fato, quem conhece a história aqui, se você não conhece, leia para entender, o seu filho, então apareceu ali um cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho dele, e Deus falou, para, na hora que ele ia cravar ali o punhal para poder sacrificar o filho. E impediu aquilo. Foi só um teste. Mas o que eu quero falar sobre a última coisa que você não deve revelar para ninguém? Aquilo que Deus falou com você, na sua mente, no seu coração. Quando Deus falou isso aqui para Abraão, Abraão não falou para sua esposa, Sara. Só falou depois. Não falou para a própria esposa. Até porque, quando Deus enviou anjos para poder falar com Abraão que ele teria um filho ali, depois de um tempo, Sara riu, Sara duvidou. E quantas vezes você já falou coisas que Deus colocou na sua mente, no seu coração para as pessoas, e elas duvidaram, te julgaram. Falaram, você tá doido, isso não é de Deus não. Porque se Deus falou com você, outras pessoas não vão compreender. Você tem que entender isso, você tem que guardar para você, que as pessoas saibam só quando aquilo se concretizar. Você vai ser mal compreendido, você vai ser mal compreendida, vai ser taxado de louco, de louca. Até porque tem coisas que você, para ter certeza que Deus falou com você, você tem que pedir Deus sinais. Eu faço isso direto. Pedir Deus para que aquilo se confirme através de pregações, ali onde você congrega como igreja, para você ouvir uma palavra ali que bate com aquilo que vem na sua mente, no seu coração, para que não tenha margem de dúvida, para você ter certeza mesmo que foi Deus que te falou, através de um pensamento, através de um insight ali, através de uma intuição, através de uma leitura da palavra. Aquilo vem se repetindo para você em formas de pregações, apontando para a mesma coisa, para você fazer a mesma coisa, sabe? Sinais, pede Deus sinais para confirmar que foi Deus que te falou aquilo. Aí imagina você falar coisas assim profundas com outras pessoas. Você acha que vai ser compreendido? Você acha que vai ser compreendido? É claro que não. Então, Abraão já tomou esse cuidado aqui e não contou para a esposa, para Sara. E nem para os funcionários dele que acompanharam ele aqui, diz a história, até o pé do monte ali, né? Aí deixou eles ali e subiu só com o garoto. Não contou nem pro garoto. Imagina contar pro filho dele, ó, filho, Isaac, Deus falou comigo que é para poder te matar lá no monte para ele. Imagina! Se ele conta isso pro filho. Qual seria a reação do filho? Então, essa quarta coisa é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender a guardar para você. Aquilo que você crê que Deus falou com você. Ele falou com você. Ele não falou com outro. Então, que as pessoas só saibam quando aquilo se concretizar. Amém? Isso tem a ver até com o que aconteceu com José, né, que a gente contou aqui no início do vídeo. Foi contar o que Deus falou para ele através do sonho para os irmãos e sofreu o que sofreu. Claro que eu acredito que foi com a permissão de Deus, mas tem coisa que você pode evitar. Pense nisso. Esse vídeo te ajudou até aqui? Então quero te pedir uma coisa que eu chamo de CCC. Curta, dá o like, dá o joinha aí, só clicar aí. Te ajudou de alguma maneira? Deus me usou para falar com você de alguma maneira aqui? Você já cometeu um desses erros aqui, como eu disse aqui que cometi o primeiro, né, contar sonhos meus, objetivos meus para os outros. O segundo também, que é relatar a minha situação financeira ali para algumas pessoas e sofri com isso. Eu já cometi esses 2 erros. Quais desses 4 erros aqui que você já cometeu? Aí a segunda coisa que eu peço, que é o comentar aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Aqui na área de comentário embaixo do vídeo é muito importante, porque o robô, o algoritmo aqui do YouTube entende que você gostou do vídeo e vai indicar para mais gente com o seu comentário também. E a outra coisa que eu dou como missão para quem já me segue, para quem caminha comigo aqui no YouTube, compartilha com no mínimo 2 pessoas. Não é justo que se isso te abençoe, você não abençoe outras pessoas. Então compartilha no WhatsApp, no Facebook, em grupos que você participa. Amém? Te falei de 3 presentes. O que eu quero te propor? Vai aparecer para você 2 listas, que a gente chama de playlist, né? Na hora que eu terminar, que já estou terminando, uma vai ser aqui, outra aqui.
que são 2 cursos que, por enquanto, eu estou planejando para poder colocar em plataformas na internet pagos esses cursos, porque eles são fortes e muita gente não dá valor enquanto está de graça. Enquanto está aberto aqui no meu canal no YouTube de graça. Uma vai ser a lista que vai aparecer aqui em cima, é algo que Deus me chamou para trabalhar com esse assunto, eu tenho certeza disso, pela minha história, enfim, que é o curso de libertação espiritual. Vai aparecer aqui em cima. Então, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo. Você, quando puder, se você se inscrever aqui no canal, é o momento que você deve se inscrever. Se inscreva aqui no botão inscrever-se, é de graça, clica aí vai aparecer 3 sininhos, clique no primeiro de cima, porque o YouTube vai te avisar de tudo que eu colocar aqui no canal, tá? Inclusive esses cursos aí que por enquanto estão de graça. Você que quer crescer com Deus na sua caminhada com Jesus. Esse curso eu falo em 7 aulas de libertação espiritual, guerra espiritual. Tem ajudado muita gente, tem tido recorde de visualizações aqui no canal. E o segundo é outro curso também que por enquanto está de graça, que vai aparecer aqui, que são 7 tipos de orações que eu ensino. A maioria das pessoas, eu tenho percebido isso ao longo de mais de 2 décadas aí de ministério, que as pessoas não sabem orar. Não sabem orar. A maioria das pessoas acha que sabe orar e não sabe, por isso não tem resposta. Porque usam essa ferramenta poderosa de maneira errada. Não adianta eu ter uma arma poderosa se eu não souber manusear. Não adianta você até acreditar, crer que oração funciona se você não sabe orar. Então, esse curso vai estar aqui à disposição quando eu acabar aqui. E o último presente. Você tem que fazer o que eu vou falar para ter acesso. É muito em conta. É muito em conta. Vai valer o investimento. É o meu livro 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Quem sabe você ou alguém que você ama está com problemas em diversas áreas da vida, porque você está com mágoa de alguém, ressentimento de alguém, ou você carrega consigo um trauma há anos. Isso trava, bloqueia as principais áreas da vida da pessoa. Vai por mim. Eu sei que eu estou falando, eu trabalho com isso há mais de 2 décadas. Pessoas que têm mágoa e ressentimento de outras, essas pessoas ficam com sua vida amarrada. Então, como que você vai fazer? Vai ter um link aqui abaixo também na descrição do vídeo. Eu também vou deixar lá embaixo na área de comentários, no primeiro comentário ali fixo. De inscrição, pessoal, sei que tem gente que não sabe o que é o que tem escrito aqui embaixo do vídeo. Vê aí. Vai estar escrito assim, como perdoar e superar traumas. Você vai clicar nesse link, você vai para uma plataforma que no seu celular mesmo você vai passar assim, vai ver depoimento de 2 pessoas que eu ajudei, treinando essas pessoas, acompanhando essas 2 pessoas, só 2, de muitas que eu tenho ajudado. Eu fui treinador delas pessoalmente, um homem e uma mulher, vai ter um videozinho rápido ali, e ali você vai ter botões, quero meu e-book agora. E lembrando, pessoal, é um e-book, não é um livro físico, como a Bíblia está aqui comigo, não. É um livro que vai vir no seu e-mail. Se você tem dificuldade de fazer essas coisas, peça alguém aí que tem mais facilidade. Aí lá, quando você clicar, eu quero meu e-book, que é o livro digital que você vai poder ler pelo seu celular, aonde você estiver ali, no dedo, passando assim, é fácil para ler, e são só 10 capítulos, vai chegar no seu e-mail, o e-mail que você colocar lá. É muito acessível. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito, vai mudar, transformar a sua vida, se você está enfrentando esse problema de mágoa e ressentimento. Se graças a Deus você não tem esse problema, ou de trauma, dá de presente para alguém, e é uma maneira de me ajudar aqui no canal também. E a respeito de me ajudar no canal, eu tenho luz para pagar, eu tenho internet para pagar, que eu uso para poder fazer esses conteúdos. Esse conteúdo aqui, eu gasto no mínimo 1 hora e meia para poder fazer chegar até você. Grava, edita, e eu faço tudo sozinho quando eu gravo esse vídeo. Talvez quando você vê esse vídeo aqui, eu já tenha alguém para me ajudar, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, eu faço sozinho. É muito trabalhoso, as pessoas não entendem, não dão valor para isso. Então você quer me ajudar? Tem meios para isso. Vai ter links aqui embaixo também. Tá? Você pode ajudar no cartão de crédito, pode ajudar no Pix. No Pix você usa essa chave Pix que vai aparecer aqui, que é a chave Pix da igreja. Que Deus me colocou à frente, a Igreja do Caminho, a Igreja Cristã Caminho. Aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Aliás, a gente tem que pagar um aluguel que é R$1.000 por mês quando eu gravo esse vídeo. A gente quer construir uma sala para crianças que é mais de 2.000. A gente tem a conta de luz de lá também. Sabe? Então, tudo é gasto. Então você quer ajudar com uma doação de qualquer valor, R$10 que seja, planta sua semente aqui que eu tenho certeza que Deus vai aumentar a sua sementeira. O que significa isso? Você vai dar uma oferta, Deus vai aumentar a sua fonte de renda. Ou você que quer fazer uma oferta maior, ou devolver um dízimo. Use essa chave Pix aqui para nos ajudar. Tanto na igreja local aqui, como no meu trabalho evangelístico no YouTube. Você tem visto verdade, sinceridade no meu trabalho? Você já está um tempo comigo? Você já contribuiu para poder alcançar mais pessoas? Você foi grato uma vez que seja aqui ao meu trabalho, que de alguma forma está te ajudando no dia a dia? Na sua caminhada da fé com Jesus? Então me ajude. Tá? Fica esse pedido aí sincero para você, que é uma pessoa sincera também, que vê um trabalho verdadeiro aqui no que eu faço, tá bom? Se você quiser, então acessa um desses 2 cursos que por enquanto está de graça no canal, de libertação espiritual, de como orar, vão aparecer aqui agora.